Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos falar de uns temas mais maravilhosos da fé cristã. Eu espero esses meninos sentarem ali. Vamos lá, Tony. Pronto? Esse tema extraordinário, profundo, fundamento da fé cristã. A maravilhosa, a preciosa, a sublime, a bendita graça de Deus. Acho que não existe nada mais extraordinário na fé cristã do que a graça de Deus. Nenhuma fé existente da humanidade tem um pilar tão robusto como esse, que a fé cristã tem a graça. Por isso, meu irmão, esteja presente aqui agora. Concentre, todas as partes do culto são importantes. Mas essa parte do culto é uma parte que o Espírito Santo fala aos nossos corações de forma muito especial. Em todas as partes ele fala. Mas quando a gente abre a Bíblia, que é a palavra de Deus vai falar com a gente, é um momento significativo. Nós falamos com Deus através das nossas orações e Deus fala conosco através da sua inerrante palavra. Maravilhosa, preciosa, sublime, bendita graça. A graça não tem conceito. Teve pessoas que tentaram definir a graça, teólogos. Passou. É porque para frente é esse. Graça é dádiva. Dado a quem não tem nenhum merecimento, graça. A graça revela o caráter do doador, Deus, sem considerar o caráter de quem recebe, que somos nós. Eu gosto muito de uma forma que o teólogo, que eu gosto muito dele, Thomas Kerlauer, definiu a graça com um exemplo. Ele fala assim: a graça é mais que favor imerecido. Se você dá uma esmola a um mendigo, sem esperar que ele faça por você alguma coisa, você lhe fez um favor. Mas isso não é graça. Agora, se você dá uma esmola a um mendigo, te ofendeu, que ele roubou, que ele desagradou, que ele desacatou, que ele frustrou, isso é graça. Porque graça é um favor dado a quem lhe demonstra demérito. Isso é graça. A graça de Deus, meus irmãos, ela é dada a quem ofende Deus todo santo dia. A quem peca contra ele. A graça de Deus é dada até quem não acredita nele. A graça de Deus é dada a ateus, ascéticos. A graça de Deus é dada a quem ofende Deus. Ele abençoa pela graça até quem o amaldiçoa. Por isso que a graça de Deus é maravilhosa, é preciosa, é sublime, é bendita. John Wesley, extraordinário missionário, fundador do metodismo, ele definiu a graça e a manifestação da graça de 3 formas. Tem um problema aí, José. Está passando aqui agora, porque está passando aqui. Passe para mim.
Cadê David? Salvador da pátria pela graça. David vai socorrer aí. Passa agora. Não, para frente. Agora vamos. Ok, adiante. Eu dizia que John Wesley, o fundador do metodismo, ele definiu a manifestação da graça de 3 formas. A primeira manifestação da graça, ela se dá de forma preveniente. O que é a graça preveniente? É aquela graça que precede, que prepara o coração humano para corresponder ao convite da salvação. É essa manifestação da graça, meus queridos, que possibilita a pessoa reconhecer a necessidade de redenção e buscar a Deus. Deus se manifesta através de sua criação, é verdade. A criação de Deus, ela é capaz de sensibilizar nosso coração. Eu estava com o Josi no cruzeiro e todo dia nós estávamos torcendo para a gente ter o privilégio de ver um pôr do sol no alto mar. E teve um dia que Deus fez essa graça, o céu estava limpinho, não tinha uma nuvem. E o sol foi se pondo, 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 foi se pondo. Foi se pondo, sumiu na imensidão do mar, aquela coisa ficou dourada, o mar inteiro dourado. Eu chorei, Josi chorou. As pessoas batiam palma, aquele espetáculo. Manifestação da graça de Deus, gratuita para todas as pessoas. Graça preveniente, a graça que sensibiliza o nosso coração. A graça pode ser também justificadora e salvadora, a forma dela se manifestar. Essa é a graça que perdoa os nossos pecados. Reconcilia o homem com Deus. É a graça que declara o pecador justificado com base na fé em Jesus. É a manifestação da graça que está em todos que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. É essa graça que nos converte. E ela nos converte pela fé em Cristo. Só existe uma forma dessa graça atuar, se a gente entender que Jesus é Salvador pela fé. Terceira manifestação da graça, segundo John Wesley, é a graça santificadora. Essa graça tem que estar no coração de todo crente que se diz crente, mas que é crente de verdade. Essa é a graça que nos capacita a crescer em santidade. Essa é a graça que nos faz viver uma vida que agrada a Deus. Essa graça, ela atua continuamente nas nossas vidas. Ela precisa persistir nesse processo que nos aperfeiçoa como cristão. Graça, em latim, vem da palavra gratia. É benevolência, é mercê, estima, favor, bênção. E olha como é que ela é bonita no grego. No grego, a palavra é cárice. Significa que proporciona alegria, prazer, deleite, encanto, favor, benefício. Olha que coisa linda. Acho que o português às vezes é fraquinho para definir certas coisas da teologia desse livro bendito, a Bíblia. Meus queridos irmãos e amigos, Deus exerce graça desde o momento da criação. Deus criou um paraíso para o ser humano. Olha que coisa maravilhosa, por graça. Aí nossos pais desobedeceram, pecaram, e Deus vai lá e exerce graça. Estipula um plano de redimir a humanidade desde aquele momento.
definindo que viria um Salvador para ferir a cabeça da serpente. Está lá no comecinho da Bíblia, Gênesis 3,15. Depois Deus continua e institui um sistema de sacrifício. Através do sacrifício de animais, a gente pode fazer a expiação dos pecados. Deus estipulou esse critério. Deus manifestou graça quando Abraão foi posto à prova no sacrifício de seu filho da promessa, Isaque. E pela fé, Abraão demonstrou absoluta confiança no caráter de Deus e a graça o justificou. Gênesis 15:6. A graça vem se manifestando desde a época de Abraão até a chegada de Jesus. Um dia, mais de 2000 anos antes de Cristo, Deus chama Abrão, o irmão Antônio falou aqui hoje, e fala com ele: farei de ti uma grande nação, vou derramar graça sobre sua vida, farei de ti uma grande nação. Então Deus ordena a Abraão: largue esse povinho seu, largue essa gentalha sua, deixe esse povinho que eu vou fazer de você uma grande nação e vou te mostrar uma terra prometida. Abraão, pela fé, sai de Ur dos Caldeus, passa por Harã, chega a Canaã. Em Canaã ele gera 2 filhos. Quais são os 2 filhos? Ismael e Isaque. Isaque, o filho da promessa, gera 2 filhos. Quem são esses 2 filhos? Esaú e Jacó, e depois muda o nome para Israel. Jacó gera os 12 filhos que vai constituir as 12 tribos de Israel. Olha a graça atuando. Aí entre esses 12 filhos, um foi agraciado de forma especial. Como é que era o nome dele? José do Egito. Por ser muito querido pelo pai, inveja dos irmãos, vende ele como escravo e vai parar lá no Egito. No Egito, a graça atua de novo. O cara que era escravo vira governador, Léo. Segunda pessoa depois do faraó. Chega uma grande fome lá em Canaã, onde moravam os pais e os irmãos, Josi. Os irmãos são obrigados a ir lá no Egito. Aquele ex-escravo agora é governador, queridos. Depois de idas e vindas, pela graça, José se apresenta aos irmãos e fala com eles assim: eu sou José, seus irmãos, traga meu pai, traga meu caçulinho. Meus irmãos, repare como a graça tem forte vínculo com o perdão. Tentem para isso. Aí no Egito o povo hebreu cresce, multiplica, aumenta muito. Passa de 1 milhão de pessoas. E como é que você sabe disso, Moisés? Você não estava lá. Mas a palavra de Deus me disse, Carminha, em Êxodo 12:37, que saíram de homens do Egito, da escravidão, 600 mil. Se esses homens tinham mulheres e crianças, então chegou em 1 milhão, fácil, não chegou? O tempo passa, José morre, o tempo muda, tudo muda. Aí o povo começa a se contaminar com a cultura do Egito, se tornam escravos do Egito. Reparem uma coisa, meus irmãos, preste atenção nisso. A idolatria, a desobediência, afasta as pessoas, nos afasta de Deus. Abafa a graça. Aí o povo hebreu experimenta uma escravidão de 400 anos, Simone. A graça de novo se manifesta. Deus fala: Moisés, Moisés, vai lá e liberte meu povo. Vai lá, Moisés. Moisés lidera uma libertação. O povo sai do Egito, passa 40 anos peregrinando pelo deserto, Êxodo. Por 40 anos Deus exerce graça, dia e noite, na vida do povo hebreu. Dia e noite, sombra de dia,
calor de noite, porque o deserto é assim, muito calor de dia, Deus dava sombra. De noite a temperatura cai, Deus dava calor, graça. Maná caía do céu, comida. Tinha sede, batia na rocha, a rocha vertia água, graça. Finalmente eles chegam na terra prometida, sob liderança de Josué. Moisés já tinha morrido. Josué e Caleb chegam e dão o seguinte relatório: a terra mana leite e mel, ela é nossa. Deus nos deu, então vamos tomar posse. Lá tem gente grande, graúda, nós temos que brigar por isso, mas vamos à luta. Tomam posse da terra. Por 325 anos eles são governados por bons juízes. Gideão, irmão, é um deles. Débora, Sansão, Jefté. Mas aí, insatisfeitos com Deus, eles começam a falar: nós queremos reis, queremos reis. Aí Deus fala com Samuel, seu profeta: vai lá, unge um rei para esse povo. Saul é o primeiro rei de Israel. 40 anos, apronta. Deus fala com o profeta: vai lá e unge o segundo. Segundo rei é ungido, Davi. Entre os altos e baixos da vida de Davi, é sem dúvida o maior rei que Israel teve até hoje. A estrela de Davi na bandeira de Israel. 40 anos se passa, Davi morre, vem o terceiro rei de Israel. Seu filho Salomão, 40 anos. Por 120 anos o reino foi unido. Graça exercida no povo. Salomão morre, um filho dele chamado Roboão. E toda vez que eu lembro o nome de Roboão, eu falo: Léo, não coloque o nome do seu filho de Roboão. É um nome muito feio. Roboão divide o reino. Reino do norte fica chamado Israel, 10 tribos, capital Samaria. Reino do sul, Judá, com 2 tribos, capital Jerusalém. Agora atentem para uma coisa. O reino do norte teve 19 reis, todos fiéis. O reino do sul teve 20 reis, 8 só. 8 foram fiéis a Deus. A infidelidade sufoca a graça. Presta atenção nisso, meu irmão. A infidelidade sufoca a graça, mas não tem capacidade de matá-la. Então, quando a graça é sufocada pela infidelidade, pela idolatria, pelo pecado, pelo afastamento de Deus, inevitavelmente, vem a ruína, vem a queda, vem a escravidão, vem a desgraça. Assim, os 2 reinos são conquistados. O reino do norte é dominado pelos assírios, o reino do sul pelos babilônios. Quando a graça é sufocada, só tem um jeito: Deus tem que exercer graça sobre graça. E Deus dá oportunidade para que o arrependimento e a obediência se manifeste. Com arrependimento e obediência, a graça é revigorada e restaurada. Aí Deus exorta o povo, manda os seus profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Fuja não, Jonas, vai lá. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Sonfonias, Azeu, Zacarias, chega até Malaquias, irmão. Todos eles agentes da graça de Deus. Mas o povo não se liga, não se emenda, não aprende. Maria do Carmo Borges. Pense num povo desobediente, desmazelado. A graça, então, silencia por 400 anos na vida do povo. Aí eu, Moisés, o teólogo Moisés, eu imagino uma conversa que aconteceu nas hostes celestiais, uma conversa divina, extraordinariamente bonita. Sabe o que aconteceu, Igor? A Trindade se reúne. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pense numa reunião gloriosa.
Pensou, Gibson? Deus Pai diz ao filho: Filho, tudo que era possível fazer por esse povo eu já fiz. Derramei graça sem medida na vida deles. Manifestei minha graça de todas as formas. Prometi fazer deles uma grande nação, fiz. Libertei eles da escravidão. Livrei eles do jugo de Faraó. Dei lá 10 pragas que só atingiu o povinho ruim do Egito, mas não atingiu eles. Abri o mar, eles passaram num lugar seco. Durante 40 anos sustentei eles no deserto. Dei a eles bons juízes. Dei a eles reis que eles pediram. Mandei profetas para exortá-los. E eles estão lá, cada dia pior, se misturando com culturas pagãs. Olha a conversa de Deus na Trindade. Eles estão lá perdidos, igual ovelhas sem pastor. Imagino Deus dizendo a Jesus: só tem um jeito. Um de nós tem que ir lá. É ou não é uma conversa gloriosa? Deus Pai olha para o filho e lhe faz uma pergunta: Filho, você está disposto a deixar sua glória, sua majestade, seu reino, se esvaziar de tudo que você é, se tornar um deles, nascer como um deles, viver como um deles, dar sua vida e salvá-los, inclusive deles mesmos? Deus Filho responde: sim, meu Pai, como sempre lhe fez, seja feito a tua vontade. Irei lá cumprir esse propósito. Assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E assim a graça, a maravilhosa graça, a preciosa graça, a sublime graça, a bendita graça se manifestou a toda a humanidade na pessoa de quem? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, vamos ver o que Paulo fala sobre isso em Tito 2. Vou ler apenas 3 versículos. Tito 2. De 11 a 14, preste bem atenção o que Paulo está dizendo para Tito. Aqui na minha Bíblia, o título desse texto é assim: os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Diz assim Paulo a Tito: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, de forma justa, de forma piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos redimir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Abaixe sua cabeça assim como você está. Vamos falar com o Papai do Céu para ele nos ajudar nessa meditação. Querido Deus, derrame sua graça, Senhor, nesse momento sobre nossas vidas, sobre a minha vida que sou emissor, e sobre a vida de todos que estão ouvindo. Me esconda, Senhor Deus, a sombra da tua cruz. Que não venha nada, nada, nada de mim, Senhor Deus, mas tudo da sua inerrante palavra. Nos conduza, Senhor, na meditação da tua palavra. Abra os nossos corações e nos transforme para que a tua graça nos aperfeiçoe nessa manhã. Em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, dos 27 livros do Novo Testamento, o grande apóstolo Paulo foi responsável por 13, irmão Antônio. Eu acredito que ele escreveu 14, porque, na minha opinião, pastor Luiz, Hebreus é de Paulo.
Eu tô dissertando sobre isso. Das 13 cartas de Paulo, 9 foram destinadas à igreja e 4 foram destinadas a parceiros dele de ministério. 2 para Timóteo, uma para Tito, outra para Filemão. As cartas de Timóteo e Tito são conhecidas pelos biblistas e pelos teólogos como cartas pastorais. Então Moisés, Antônio e pastores, saibam de uma coisa: qualquer pastor que quer saber o real significado do nome pastor tem obrigação, dever, necessidade de ler, reler, meditar e praticar as medidas que Paulo dá nessas cartas. Quem não faz isso não pode ser chamado de pastor. Porque são cartas pastorais. São ensinos poderosos para a vida pastoral e da igreja. Esses ensinos precisam ser praticados, vivenciados, experimentados por nós. Paulo escreve a carta a Tito no ano 64 depois de Cristo. Na mesma época que ele escreveu a primeira carta a Timóteo. Provavelmente Paulo estava na Macedônia nessa época, na terceira viagem que ele fez missionária. Tito era um grego convertido por Paulo. Paulo pregava, as pessoas se convertiam, e Paulo prega, Tito se converte. Paulo delega a Tito a responsabilidade de cuidar de uma igreja lá em Creta, uma ilha da Grécia. A carta de Tito é basicamente um resumo da primeira carta aos Timóteo. Então, quando ele escreve a Timóteo, ele é mais amplo. Para Tito, ele resume uma carta pequenininha. Tito enfrentava uma série de problemas na igreja, assim como Timóteo. A lei judaica misturada com o evangelho da graça. E Paulo vai orientar. Então, presta atenção, não era muito diferente de hoje, não. Porque hoje a igreja evangélica no Brasil e no mundo enfrenta problemas de pregadores que sobem no púlpito para falar da inerrante palavra de Deus, agindo como coach. Se preocupando com mensagem de autoajuda. Como ter prosperidade, como ser feliz na vida, como ser bem-sucedido, como fazer um casamento bacana, como ser bem-sucedido em várias áreas da vida. Alguns dizem assim, como você ser cabeça e não cauda. É verdade o que eu estou falando ou não? E por aí vai. Claro que a mensagem do Evangelho, meus irmãos, tem que impactar a nossa vida para nos melhorar. É verdade. Porque a palavra de Deus não volta vazia, ela nos aperfeiçoa, mas sempre considerando o poder de Deus para nos libertar da nossa natureza caída, sempre. É pela graça que nós somos restaurados. Não é por autoajuda, a ajuda tem que vir do alto. É pela graça que nós somos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Então Paulo instrui a Tito algumas verdades nesses versículos. 4 versículos nós lemos. E nós vamos tirar deles algumas verdades. Primeira verdade que Paulo fala para Tito, está aí no 2:11a. Portanto, a graça de Deus. A graça, meus irmãos, não é de Moisés, a graça não é de Josi, a graça não é de Antônio, a graça não é de Santo Agostinho, a graça não é de padre nenhum, a graça não é do Papa, a graça não é de nenhum pecador, a graça é de Deus. A graça não é de nenhuma igreja, a graça não é de nenhuma denominação. Deus não tem compromisso com igreja, nem com denominação. Ele tem compromisso com sua palavra inerrante. Só Ele tem autoria e domínio da graça. Só Deus. Nada, nenhuma força, ninguém pode substituir Deus na capacidade de exercer graça. O máximo que nós podemos fazer, o máximo, é sermos agentes da graça. É o máximo. O que a igreja pode fazer? O que a igreja Orla Sul pode fazer, irmã Vera?
Essa é uma agência da graça. Se tiver comprometimento, se não tiver, nem isso é. Crente de verdade, genuínos. Estou falando crente meia boca, não. Crente de verdade, convertidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. São, sim, agentes da graça. E provaram isso na história. Mas só Deus, só Ele, é fonte pura e inesgotável da graça. A graça é de Deus. Segunda verdade. A graça se manifesta por si mesma. Quer dizer que a graça ela é auto-manifestante. Paulo diz, ela se manifesta. A palavra grega que Paulo usa aí é bonita. Ele usa a palavra epifânio. Essa palavra que dá origem à epifania em português. Significa trouxe à luz. Tornou visível. Ficou evidenciado. É interessante como Paulo era capaz. No texto que nós lemos, o verbo aparece na forma passiva, indicando que o recebedor da graça não tem protagonismo nenhum. Ele não é ativo, ele é passivo. Ninguém recebe graça por mérito, é o que Paulo quer dizer. Ninguém recebe graça pela sua posição social. Ninguém recebe graça por sua importância na sociedade. Ninguém recebe graça por seu nível de instrução. Você pode fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, pós-docetado. Não adianta. Seus títulos acadêmicos, seus conhecimentos, sua conta bancária, sua cor de pele, suas conquistas, sua formosura, sua beleza, seja o que for. Porque a graça é graciosa. Ela é 100% bondade, ela é 100% misericórdia, ela é 100% amor de Deus. É por isso, meu irmão, que quando a graça é abafada, a gente sofre demais e clama por misericórdia. A graça é manifestada como epifania, por isso que Paulo usa esse termo. Meus irmãos, presta atenção como é que Paulo era profundo. Ele tem um insight, uma revelação súbita, manifestada pela mesma. A benevolência de Deus, 100% benevolência de Deus. Então não existe nenhum ser humano merecedor da graça. Mari Lúcia não merece graça. David não merece graça. Fátima não merece graça. Leandro não merece graça. Ninguém merece graça. Nós somos incapazes de sequer de entender a graça de Deus. Se Deus graciosamente não se manifestar e assim nos possibilitar alcançar a sua graça. Então presta atenção nisso, meu irmão. Nós só conhecemos a graça porque a própria graça nos possibilitou isso. Olha como é que nós somos incapazes. É por isso que a graça é uma epifania. É a graça revelando graça. Porque nós somos o quê? Caídos pecadores. Terceira verdade. A graça é sim para todos. A graça não é para um bando de escolhidos. A graça não é para quem foi predestinado. A graça é para todos. E você não pode confundir uma coisa, eu quero deixar claro, não confunda a abrangência da graça com universalidade. Você vai ouvir isso. Para quem não sabe o que é universalidade, é uma doutrina herética. Portanto, não bíblica. Que sustenta que todas as pessoas serão salvas no final. Portanto, no pensamento desses hereges, não existe inferno. Todo ser humano, no final das contas, serão salvos. Porque Deus é bom e gracioso. Presta atenção nisso. A graça é sim abrangente. Significa que ela se estende a toda a humanidade, mas sua aplicação, seus efeitos, seus resultados, só se efetivam naqueles que pela própria graça depositam sua fé no Filho Jesus. Tem que ter Jesus.
Pela graça sois salvos, mediante a fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. A incredulidade, o ceticismo anula o efeito da graça para nos salvar. Quando o ser humano caído, pecador, afastado de Deus, ouve a mensagem do Evangelho, meus irmãos, só tem duas alternativas para eles. Só duas, pastor Luiz. Primeira opção, ou a primeira decisão, dizer sim, a segunda não. Se ele diz sim, ele vai ter, eu vou aceitar, vou crer, vou seguir. Se ele diz não, ele vai rejeitar, ele não vai crer, ele não vai seguir. Então, quando a pessoa fala, eu vou pensar no assunto, eu estou indeciso, eu vou esperar, significa que você está dizendo não. É simples assim. A graça é oferecida a todos, indistintamente. Ela é abrangente, mas só se efetiva nos que dizem sim. A graça é tão extraordinária, tão preocupada, graça preocupada, de nos possibilitar a todos a salvação, que Deus nos amou primeiro. Olha que coisa maravilhosa. A gente só ama Deus porque Ele nos amou primeiro. Olha como é que nós somos ruins. Se Deus não tivesse nos amado primeiro, nós seríamos incapazes de amá-lo. João 4,19 diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus é preveniente. Vem antes, antecede, para nos possibilitar poder amá-lo. Somos pecadores caídos, Ele nos amou primeiro para nos dar a chance de corresponder. Olha que coisa. Quarta verdade sobre a graça. E eu estou já caminhando para o fim. A graça é pedagógica. Diz Paulo a Tito, educando-nos, ensinando-nos. Aí Paulo vai lá no grego, busca o verbo paideuo, que tem relação com o substantivo paidegogô. Presta atenção como é que Paulo trabalhava. De onde origina a palavra que nós conhecemos, pedagogo ou pedagoga? Na época de Paulo, quando Paulo escreve para Tito, e lembre que eu falei que Tito era um grego, portanto ele entendia da cultura. Olha a capacidade de Paulo, como é que ele era instruído pelo Espírito Santo para falar as coisas. A figura do pai da Gogô era um escravo qualificado e tinha a função de servir ao seu senhor, ajudando na educação dos filhos. Escravidão naquela época, meus irmãos, é muito diferente do nosso imaginário que nós temos, principalmente no Brasil. No Brasil, nosso imaginário é navios negreiros, poesias de Castro Alves. Não é assim que o nosso imaginário funciona? Gente branca escravizando gente negra, não é assim que funciona? Esse é nosso imaginário de escravidão. Mas não era assim. Escravidão naquela época assim, quando um império, um povo, vencia, conquistava outro povo, toda nação que era vencida se tornava escrava. Então, independente da cor, da classe social, do nível intelectual, do grau de instrução. Então, tinha escravos de todos os tipos, todos os níveis. Naquela época, estima que o Império Romano chegou a ter 6 milhões de escravos. Presta atenção nisso. Recife tem uma população de 1,5 milhão de habitantes, mais ou menos. Nós estamos falando de 4 Recifes de escravos. Um escravo comum naquela época, um empregado doméstico, um trabalhador braçal, sem qualificação. Ele valia cerca de 500 denários. Então, vamos supor que um denário seja 100 reais, presta atenção, um denário a 100 reais significa dizer que um escravo não qualificado valia 50 mil reais. Era para pobre ou para rico? Agora presta atenção no escravo qualificado. Um pai da Gogô, que Paulo usa aqui, valia 5 mil denários. 5 mil vezes 100, 500 mil reais. Era para milionário. Olha onde que Paulo vai buscar o negócio.
Esse escravo, pai do Gogô, ele era responsável pela educação das crianças e dos adolescentes, filho dos milionários, dos ricos. Ele pegava os filhos, esses filhos, ele acompanhava como se fosse um professor particular. É como se a gente pegasse hoje um PhD da universidade, um cientista, para cuidar da educação dos nossos filhos. Viu onde Paulo foi buscar? Então Paulo busca essa figura para explicar a Tito. Tito, meu querido, Deus, a graça de Deus, se manifesta numa pedagogia celestial, Tito, para nos educar, para nos instruir, para nos ensinar, para que sejamos capazes de renegar a impiedade e as paixões mundanas, para que nós sejamos mais justos e piedosos. Paulo ensina a Tito e nos ensina hoje. Preste atenção, Orla Sul. A graça de Deus nos educa. A graça de Deus nos ensina os relacionamentos sociais horizontais, para nós sermos mais justos e piedosos com o próximo. A graça de Deus nos faz amar mais o próximo. Preste atenção, meu irmão da Igreja Batista Orla Sul. Quando na quinta-feira chega um convite no grupo da igreja, dando oportunidade de Deus para você exercer graça. E você faz de conta que não tem nada com isso. Ou você faz de conta que esqueceu. Ou você não se lembrou. Você não teve tempo para exercer generosidade. Você está perdendo a extraordinária chance de exercer misericórdia, piedade e justiça. Você está precisando ser educado pela graça para se tornar justo e piedoso. É o que Paulo está dizendo, não é eu. E esse é só um exemplo. Porque quando você passa no sinal e é indiferente às pessoas, seu coração não chora. Quando você vê uma criança, quando você vê o Rio Grande do Sul inundado e você não sensibiliza isso, você está precisando ser educado pela graça. Porque a graça educadora, ela nos instrui, educando-nos para que, renegadas a impiedade das paixões mundanas, vivamos nos dias atuais, 2024, de forma coerente, justa e piedosa, como o Evangelho exige. É Paulo que nos exorta. Pela poderosa e inerrante palavra de Deus. Meus irmãos, a graça nos torna pessoas melhores. A graça nos aperfeiçoa. A graça nos santifica, a graça nos edifica. Quando nós somos insensíveis à necessidade do outro, nós somos miseravelmente ignorantes, desprovidos da educação da graça. Entenderam, meus irmãos? Eu fui claro. Paulo falou claro com nós. O Espírito Santo falou com você claro, de forma transparente. Quinta e última verdade. A graça é salvadora, a graça é redentora. Tito 2, na parte C, ele fala que a graça é salvadora. Olha o que diz os versos 13 e 14. Vou ler para vocês relembrar. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de nos redimir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Meus irmãos, a graça de Deus não só nos concede um pôr do sol maravilhoso, o ar que nós respiramos, condições para sobreviver, aperfeiçoamento na horizontal.
Ele age para além da vida. A graça age para além da vida, porque ela é salvadora. É para o futuro, ela age na vertical. Meus irmãos, se a graça se limitasse na nossa vida, só no presente que nós estamos aqui, ela seria parcial, limitada. Ela seria, Gibson, não plena, incompleta. Mas a graça é para além da vida, porque ela é redentora, salvadora. Ela nos garante vida depois da morte. Ela nos garante vida eterna. Nenhum ser humano, Einstein, você pode pensar em qualquer pessoa extraordinária da humanidade, é capaz de fazer absolutamente nada para assegurar sua salvação após a morte. Só a graça tem esse poder. É o próprio Paulo que afirma: pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Tem religiões que acham que não. Ensina aqui que você pode ajudar a Deus um pouquinho para se salvar. Não adianta, meu irmão, sacrifício. Ficar com o joelho sangrando, subindo escadas. Não adianta penitências. Não adianta oferendas. Não adianta você fazer caridade para se salvar. Nada nos faz chegar a Deus por nossos esforços, visando a salvação. É Ele que chega a nós por sua maravilhosa, preciosa, sublime, bendita graça. A graça é salvadora, a graça é remidora, a graça é redentora. É Deus que desce até nós. E o apogeu disso aconteceu há 2024 anos. Ele veio nos libertar dos nossos pecados. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém. Que coisa maravilhosa! Em Jesus, a graça se torna salvífica. Em Jesus, a graça se faz gente. Compreende nossas limitações, o que nós estamos passando, nossas dores, nossas angústias, compreende nossos medos. Porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Exclusivamente por Ele. Maravilhosa graça. Jesus um dia veio ao mundo. O Verbo se fez carne, viveu como de nós, sentiu tudo que qualquer um de nós sente. Jesus sorriu, Jesus chorou. Jesus teve angústia, Jesus teve tristeza, Jesus teve medo. Marcos fala que quando Jesus estava no Getsemane, Jesus teve pavor. Pavor. Confira lá em Marcos 14, 33. Jesus também foi ousado, corajoso. Jesus foi humilhado, injustiçado, ele foi condenado, morreu crucificado, uma morte indigna, mas ao terceiro dia ele venceu a morte. Ele ressurgiu, voltou ao Pai, depois de cumprir a sua missão. Lembre do diálogo que eles tiveram. Vai lá, meu filho. Ele abre os braços e fala: está consumado, Pai. Está consumado. Fiz o que o Senhor me pediu. Um dia o rei, esse rei voltará. Ele voltará em poder e glória e vai levar a sua igreja. Ele é a bendita esperança, manifestação da glória de Deus. Ele é a graça personificada, capaz de nos purificar de toda iniquidade, toda iniquidade. É pela graça que nós nos tornamos um povo exclusivamente seu. É pela graça que nós somos libertos do pecado. É pela graça que o poder do mal não pode nos prender. Ele nos livra do poder do mal. É pela graça que temos convicção da vida eterna.
Por isso que a graça é maravilhosa. Por isso que a graça é preciosa. Por isso que a graça é sublime. Por isso que a graça é bendita, meus irmãos. Maravilhosa graça. Graça, a graça esteja sobre sua vida, minha irmã. Em todas as suas angústias, em todas as suas dores, em todas as suas expectativas. Que a graça de Deus te abençoe. Deixa eu contar para vocês uma história para gente terminar essa mensagem. A história de John Newton. John Newton, desde criança, ele foi um rebelde. Desde criança. A rebeldia dele era tão grande que o pai colocou ele no internato. O pai dele era capitão da Marinha do Reino Unido. Nem a dura disciplina da Marinha conseguiu consertar esse camarada. Ele era briguento, irresponsável, alcoólatra. Quando a Marinha recebeu ordem para transportar escravos, ele foi enviado para esse meio, para um navio que fazia transporte de escravos. Então ele aprendeu a lidar com essa coisa de transportar escravos. Um dia em 1748, o navio que John Newton transportava escravos passou por uma grande tempestade. O navio estava prestes a afundar. E John Newton, então, aquela meia tribulação, ele ouviu uma canção, na forma de lamento, que vinha do porão do navio, onde aqueles escravos estavam ali acorrentados. Uma melodia africana, expressão de gemidos daqueles escravos presos. A melodia toca na alma daquele homem. Ele é tocado pela graça. No meio daquela confusão, naquele desespero, ele conhecia o Evangelho, seu pai era o homem do Evangelho. Ele promete se entregar a Jesus. A graça o salva, a graça o alcança. Ele se torna um pastor, dedicando o resto da sua vida a combater o tráfico de escravos. Em 1772, John Newton coloca letra naquele lamento. Autor desconhecido, no dia que a graça o tocou. Nasce o mais belo e conhecido louvor cristão de todos os tempos. Amazing Grace. Maravilhosa graça, preciosa graça, sublime graça, bendita graça. Apaga a luz ali para mim, graça. Vamos escutar essa música. Preste atenção, meus irmãos, na letra dessa preciosa música.
A graça um dia nos levará para casa. Em 1807, o tráfico de escravos foi proibido no Reino Unido e depois em toda a Europa. Pela luta desse servo de Deus, John Newton. 43 anos de luta. Ajudado por um parlamentar fenomenal, o pastor William Wilberforce. A graça venceu a opressão. A graça venceu a vergonha. A graça venceu a injustiça. A graça venceu a impiedade, a malignidade dessa página maldita da humanidade. A graça, a graça, a graça. Em janeiro deste ano, a graça, essa música maravilhosa, completou 252 anos de existência. Já foi gravada em mais de 3.000 versões pelos maiores intérpretes que a humanidade já teve. Dezenas de línguas de todos os países. Foi cantada em todos os grandes eventos da humanidade até hoje. A graça é sim, meus irmãos, maravilhosa. A graça é sim preciosa. A graça é sublime porque ela é bendita. A graça um dia
nos levará ao encontro do nosso Criador. A graça um dia nos levará para o nosso lar eterno. Porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé que temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é Ele, só Ele, só Ele. Ele é a mais maravilhosa, preciosa, sublime, bendita graça. Amém. Amém. Amém.